Meu nome é Gustavo, e há mais de 12 anos eu exploro cavernas pelo mundo. Sou o tipo de cara que confia em mapas, cordas bem amarradas e uma lanterna confiável. Não acredito em histórias de fantasmas ou lendas locais. Para mim, tudo tem uma explicação lógica, seja um eco estranho ou uma sombra mal interpretada. Em 2019, fui chamado para uma expedição nas profundezas dos Andes peruanos, numa caverna conhecida como El Abismo de las Sombras. Era um sistema de túneis e poços verticais, tão remoto que só se chegava lá após 2 dias de caminhada e um rapel de 50 metros. A missão era simples: testar novos equipamentos de escalada para uma empresa de espeleologia. Meu parceiro era Marcos, um amigo de longa data, tão experiente quanto eu, mas mais quieto, sempre observando antes de falar. Éramos uma dupla sólida e já havíamos enfrentado cavernas traiçoeiras juntos. Chegamos à entrada da caverna numa manhã fria, com o vento cortando como faca. O lugar era intimidante. Uma boca escura na encosta de uma montanha, cercada por rochas soltas e um silêncio que parecia engolir qualquer som. Descemos o primeiro poço, com cordas reforçadas, carregando mochilas com suprimentos para 10 dias, lanternas de alta potência e um rádio que mal pegava sinal. O interior da caverna era úmido, com paredes lisas de calcário que brilhavam sob a luz das nossas lanternas. Durante os primeiros 2 dias, tudo correu como planejado. Mapeamos os túneis principais, testamos as cordas em descidas menores e montamos um acampamento numa câmara ampla a uns 200 metros abaixo da superfície. O trabalho era metódico: amarrar cordas, verificar tensores, anotar medidas. À noite, comíamos rações frias e jogávamos conversa fora, com o eco dos pingos d'água como trilha sonora. Não havia nada fora do comum, apenas o vazio opressivo da caverna. Na terceira noite, porém, algo mudou. Acordei por volta das 2 da manhã, com uma sensação estranha, como se alguém tivesse puxado minha corda de segurança enquanto eu dormia. Não era dor, nem medo, só uma inquietação que não explicava. Sentei-me no saco de dormir e passei a lanterna pelo acampamento. Marcos estava dormindo, a respiração lenta e constante. Mas quando chequei as cordas que havíamos deixado amarradas para a descida do dia seguinte, notei algo errado. Uma delas, uma corda nova de 10 milímetros, estava frouxa, como se tivesse sido manipulada. Inspecionei o nó. Ainda estava intacto, mas a corda parecia esticada, com marcas sutis, quase como dentes. Mostrei a Marcos quando ele acordou, e ele deu de ombros, sugerindo que talvez uma rocha tivesse roçado nela. Concordamos em reforçar os nós e seguimos o dia, mas aquela sensação de desconforto não saía da minha cabeça. Os seguintes foram mais tensos. Continuamos testando os equipamentos, descendo poços mais profundos e anotando cada detalhe para o relatório. A caverna era um labirinto de túneis estreitos e câmaras que pareciam engolir a luz, mas mantivemos o foco. Marcos, sempre calmo, parecia mais quieto que o normal, e eu percebia ele olhando para os túneis escuros por mais tempo do que o necessário. Atribuí isso ao cansaço. Passar dias sem luz natural mexe com a cabeça de qualquer um. Mas na quinta noite, as coisas ficaram mais estranhas. Acordei de novo por volta das 2 da manhã, com o mesmo peso no peito, como se o ar da caverna estivesse mais denso. Passei a lanterna pelo acampamento e vi Marcos sentado no saco de dormir, segurando a cabeça com as mãos. "Ouviu isso?" ele perguntou, com a voz baixa. Eu não tinha ouvido nada, mas ele insistiu que escutara um som, como algo rastejando nas paredes acima de nós. Peguei minha lanterna e iluminei o teto da câmara. Nada além de estalactites úmidas e sombras. Mas, quando fomos verificar as cordas para a descida do dia seguinte, encontramos outra anomalia. Uma corda de reserva,
guardada numa mochila selada, estava cortada ao meio. Não era um corte limpo, como de uma faca, mas irregular, com fibras rasgadas e marcas que pareciam mordidas. Olhei para Marcos, esperando uma explicação, mas ele apenas balançou a cabeça, confuso. Isso não estava assim ontem, ele murmurou. Passamos a manhã revisando o acampamento, checando cada canto da câmara. Não havia sinais de animais, roedores ou qualquer coisa que pudesse explicar o dano. A caverna era profunda demais para que algo vivo, além de nós, estivesse ali. Decidimos reforçar a segurança. Amarramos as cordas principais com nós duplos e guardamos as reservas numa caixa de metal trancada. Também começamos a dormir em turnos, com um de nós sempre acordado, vigiando. Mas a tensão estava crescendo. Marcos não falava muito, e quando falava, era sobre o som que ele jurava ouvir. Um rastejar lento, como se algo se movesse pelos túneis. Eu tentava manter a lógica, dizendo que era apenas o som da água ou do vento preso nas fendas. Mas no fundo, eu também começava a sentir que algo estava errado. Na sexta noite, enquanto eu fazia o turno de vigia, ouvi um estalo vindo de um dos túneis laterais. Era baixo, mas nítido, como uma pedra caindo. Peguei a lanterna e iluminei a entrada do túnel, mas não vi nada. Quando voltei ao acampamento, encontrei Marcos acordado, olhando fixamente para na escuridão. "Você ouviu isso, né?" Ele disse com os olhos arregalados. Eu confirmei, mas tentei acalmá-lo, dizendo que provavelmente era apenas a caverna se acomodando. Ele não parecia convencido. Antes de voltarmos a dormir, reforçamos as cordas mais uma vez e colocamos uma pilha de pedras na entrada do túnel, como uma barreira improvisada. Mas enquanto eu tentava dormir, não conseguia tirar da cabeça a imagem da corda rasgada, com aquelas marcas que pareciam dentes. A noite marcou um ponto de virada. O trabalho durante o dia tinha se tornado mecânico, mas a caverna parecia cada vez mais opressiva. O ar estava úmido, com um leve cheiro de mofo que não explicávamos, e os ecos dos nossos movimentos pareciam mais longos, como se a caverna estivesse amplificando cada som. Marcos estava visivelmente abalado. Ele mal comia, passava longos períodos olhando para os túneis escuros e começou a murmurar coisas desconexas, como se estivesse respondendo a alguém que não estava ali. Eu tentava manter a calma, lembrando a mim mesmo que o isolamento podia fazer isso com qualquer um. Afinal, estávamos a dias de qualquer ajuda, presos em um labirinto de pedra, onde a luz do sol nunca chegava. Por volta da meia-noite, enquanto eu fazia anotações no nosso diário de expedição, ouvi Marcos sussurrando. Ele estava sentado no canto da câmara, de costas para mim, falando baixo, como se estivesse conversando com alguém. "O que você disse?" perguntei, apontando a lanterna para ele. Ele virou a cabeça lentamente, com uma expressão confusa, e respondeu: "Eu não disse nada." Seus olhos estavam fundos e havia algo neles que me deixou arrepiado. Não era medo, mas uma espécie de fascínio. Tentei ignorar, mas naquela noite, antes de dormir, decidi verificar as cordas novamente. Outra corda de reserva, guardada na caixa de metal, estava danificada. Não cortada, ao meio como antes, mas com marcas de rasgões, como se algo tivesse tentado mastigá-la. Mostrei a Marcos, e ele apenas olhou para a corda, sem dizer uma palavra, como se já esperasse por isso. Resolvemos tomar medidas drásticas. Amarramos todas as cordas principais juntas, formando uma linha de segurança reforçada, e movemos o acampamento para uma câmara menor, com apenas uma entrada. Colocamos mais pedras para bloquear o túnel de onde vinham os sons, mas na 8ª noite, tudo desmoronou. Eu estava no turno de vigia, quando ouvi um som novo. Não o rastejar que Marcos descrevia, mas um baque pesado, como se algo grande tivesse caído em um dos poços próximos. Peguei a lanterna e iluminei a entrada da câmara. Nada.
Mas quando voltei, vi Marcos de pé, olhando para o teto. Você ouviu? Ele perguntou com a voz trêmula. Antes que eu pudesse responder, o som veio novamente. Thump. Era lento, deliberado, como se algo estivesse se movendo nos túneis acima de nós. Corremos para verificar as cordas principais, que usávamos para subir e descer os poços. Uma delas, a mais grossa, estava intacta, mas a corda reserva ao lado tinha novos rasgões, mais profundos, com fibras espalhadas como se tivessem sido arrancadas. Marcos começou a hiperventilar, dizendo que tinha visto algo na borda do poço durante o dia, uma sombra que parecia se mover sozinha, mas desapareceu quando ele apontou a lanterna. Eu queria acreditar que era só o cansaço, mas o som do baque ecoou novamente, agora mais próximo. Decidimos que sairíamos da caverna na manhã seguinte, mesmo que isso significasse abandonar parte do equipamento. Na nona noite, eu mal consegui dormir. A caverna parecia viva, com sons sutis, pingos, arranhões e aquele baque ocasional que parecia vir de todos os lados. Marcos estava pior do que nunca. Ele se recusava a comer e passava horas olhando para a entrada da câmara, segurando sua lanterna como se fosse uma arma. Tentei conversar com ele, mas suas respostas eram curtas, quase automáticas. Está subindo, ele murmurava, sem me olhar. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas balançava Setui a cabeça, como se eu não pudesse entender. Por volta das 2 da manhã, decidi verificar as cordas uma última vez, antes de começarmos a subida ao amanhecer. Peguei minha lanterna e caminhei até o poço principal, onde nossa corda de saída estava ancorada. Foi então que ouvi passos. Não o baque pesado de antes, mas passos lentos e deliberados, como se algo estivesse descendo o poço em nossa direção. Iluminei a escuridão acima, mas a luz não alcançava o topo. O som parou, e por um momento pensei que era minha imaginação. Voltei ao acampamento, mas Marcos não estava lá. Sua lanterna estava no chão, ainda acesa, apontando para a entrada do túnel que havíamos bloqueado com pedras. Chamei por ele, minha voz ecoando pela câmara. Nenhuma resposta. Corri até o túnel e vi que as pedras tinham sido movidas, como se alguém, ou algo, as tivesse empurrado com força. Peguei a lanterna de Marcos e entrei no túnel, gritando seu nome. A luz revelou marcas frescas nas paredes, arranhões longos, como unhas arrastando na rocha. Então, ouvi sua voz, fraca, vindo de um poço lateral que não havíamos explorado. Gustavo, está aqui, ele disse quase num sussurro. Corri até a borda do poço e apontei a lanterna para baixo. Marcos estava lá, a uns 10 metros de profundidade, parado na escuridão, segurando uma corda cortada nas mãos. Seus olhos brilhavam sob a luz, mas não era o Marcos que eu conhecia. Ele sorria, um sorriso estranho, e disse: algo subiu. Eu congelei. O som dos passos voltou, agora atrás de mim, no túnel. Virei a lanterna, mas não havia nada, apenas escuridão. Quando olhei de volta para o poço, Marcos não estava mais lá. A corda que ele segurava caiu lentamente, como se tivesse sido solta. Gritei por ele, mas o eco da minha voz foi engolido por um novo som, um rastejar lento, vindo do fundo do poço. Não esperei para ver o que era. Corri de volta ao acampamento, peguei a corda principal e comecei a subir o poço de saída, ignorando o peso da mochila e o frio que cortava meus ossos. Cada metro parecia uma eternidade, e eu juro que ouvia algo rastejando abaixo de mim, seguindo o ritmo da minha escalada. Consegui chegar à superfície ao amanhecer, exausto e sozinho. Reportei o desaparecimento de Marcos à equipe de resgate, mas quando voltaram à caverna, não encontraram nada, nem ele, nem as cordas cortadas, nem as marcas nas paredes. Até hoje, não sei o que aconteceu, mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda ouço aquele rastejar,
como se algo ainda estivesse me seguindo. Meu nome é Lucas e há mais de 10 anos exploro cavernas em todos os cantos do mundo. Em 2020, fui chamado para uma expedição na Amazônia brasileira, numa caverna conhecida como Boca do Abismo. Era um sistema subterrâneo remoto, escondido no coração da floresta, acessível só depois de 3 dias de trilha e um rapel de 30 metros. A missão era estudar a fauna subterrânea para um projeto científico. Meu parceiro era Tiago, um amigo de longa data, tão experiente quanto eu, mas mais intuitivo, sempre atento aos menores sinais do ambiente. Juntos, formávamos uma dupla imbatível, prontos para enfrentar qualquer desafio. Chegamos à entrada da caverna numa manhã úmida, com o ar pesado da floresta e o som constante de insetos. A boca da caverna era um buraco escuro na encosta de uma colina, cercado por raízes retorcidas e musgo. Descemos com cordas reforçadas, carregando mochilas com suprimentos para 10 dias, lanternas de alta potência e um rádio que mal funcionava naquelas profundezas. O interior era quente e abafado, com paredes de calcário cobertas de líquen brilhando sob nossas luzes. Nos primeiros 2 dias, tudo correu bem. Coletamos amostras de insetos, medimos túneis e montamos um acampamento numa câmara ampla, a uns 150 metros abaixo da superfície. O trabalho era metódico: catalogar espécies, verificar umidade, anotar formações rochosas. À noite, comíamos rações frias e conversávamos sobre a fauna estranha que encontrávamos, com o eco de pingos d'água como fundo. Era isolamento puro, mas estávamos acostumados. Na terceira noite, algo mudou. Acordei por volta das 2 da manhã, com uma sensação esquisita. Não era cansaço ou medo, mas um peso no ar, como se a caverna estivesse segurando a respiração. Sentei-me no saco de dormir e passei a lanterna pela câmara. Tiago dormia tranquilo, mas então notei um cheiro. Era fraco, mas inconfundível. Um fedor de carne podre, misturado com algo úmido, como terra molhada. Verifiquei o acampamento, pensando que alguma ração podia ter estragado, mas tudo estava selado. Mostrei a Tiago na manhã seguinte, e ele franziu a testa, dizendo que não sentia nada. Achamos que era só o ar estagnado da caverna, mas aquele cheiro ficou na minha cabeça, como um aviso que eu não sabia interpretar. Os dias seguintes foram mais pesados. Continuamos a coleta de amostras, catalogando insetos minúsculos e aranhas translúcidas que pareciam brilhar sob nossas lanternas. A caverna era um labirinto de túneis úmidos, com paredes que pingavam água e ecoavam nossos passos. Tiago parecia mais alerta, parando às vezes para ouvir o silêncio, como se esperasse algo. Eu tentava manter o foco, mas aquele cheiro de carne podre voltava esporadicamente, sempre mais forte à noite. Atribuí ao ambiente. Cavernas tropicais podem ter gases ou matéria orgânica em decomposição, mas a ausência de qualquer fonte visível me incomodava. Na quarta noite, o cheiro voltou, tão intenso que me fez engasgar. Acordei com a garganta seca, o ar pesado como se estivesse carregado de algo, além de umidade. Passei a lanterna pela câmara e Tiago já estava acordado, sentado no saco de dormir, olhando para um túnel estreito que levava a uma parte mais profunda da caverna. "Você sentiu isso?" perguntei. Ele balançou a cabeça, confuso, dizendo que não sentia nada. Fui até o túnel e apontei a lanterna. O feixe de luz revelou algo inesperado. Ossos pequenos, espalhados no chão, como se fossem de um animal minúsculo. Eram frágeis, cobertos de um musgo escuro, e exalavam o mesmo fedor que eu sentia. Mostrei a Tiago, e ele sugeriu que poderia ser uma carcaça levada pela água, mas não havia sinais de corrente ou poças próximas. No dia seguinte, decidimos explorar o túnel de onde vinham os ossos. Era estreito, forçando-nos a rastejar por trechos apertados,
com o cheiro ficando mais forte a cada metro. Encontramos mais ossos, alguns maiores, como costelas finas, mas nenhum crânio ou pista do que eram. Marcamos o caminho com cordas fluorescentes para não nos perdermos e voltamos ao acampamento, exaustos. Tiago estava mais quieto e notei que ele evitava olhar diretamente para o túnel. Na quinta noite, o cheiro voltou, agora acompanhado de um som baixo, como um gorgolejo distante, vindo do mesmo túnel. Tentei convencer Tiago a investigar comigo, mas ele recusou, dizendo que era melhor deixar quieto. A caverna não gosta de ser mexida, ele murmurou, com um tom que não combinava com sua lógica habitual. Decidimos reforçar a segurança. Selamos a entrada do túnel com uma lona plástica e pedras pesadas, na esperança de conter o cheiro. Também começamos a dormir em turnos, com um de nós vigiando o acampamento. Durante meu turno, ouvi um som novo, um arranhar leve, como unhas na rocha, vindo de trás da lona. Iluminei o local, mas não havia nada. Quando Tiago assumiu o turno, ele parecia mais nervoso, segurando a lanterna com força e olhando para a lona como se esperasse que ela se movesse. Antes de dormir, chequei as amostras que coletamos. Os ossos estavam embrulhados em sacos plásticos, mas o cheiro parecia impregnado em tudo, até nas minhas roupas. A sexta noite foi quando as coisas começaram a desmoronar. O trabalho durante o dia era tenso. Continuávamos coletando amostras, mas o cheiro de carne podre agora impregnava tudo, até o ar que respirávamos. A caverna parecia mais claustrofóbica, com os túneis estreitando-se em ângulos que desafiavam a lógica. Tiago estava visivelmente afetado. Ele parava no meio das tarefas, olhando para o túnel selado com uma expressão que misturava medo e fascínio. "Você já sentiu um cheiro falar com você?" Ele perguntou uma vez, enquanto catalogávamos insetos. Achei que era uma metáfora, mas seus olhos diziam o contrário. Tentei manter a racionalidade, sugerindo que o cheiro poderia ser metano ou outro gás, afetando nossos sentidos, mas no fundo eu sabia que não era só isso. Naquela noite, enquanto eu fazia o turno de vigia, o cheiro voltou com força, tão intenso que meus olhos lacrimejavam. Peguei a lanterna e chequei a lona que selava o túnel. Estava intacta, mas as pedras ao redor pareciam ligeiramente deslocadas, como se algo tivesse empurrado por baixo. Acordei Tiago e ele ficou olhando para a lona sem dizer nada. Quando perguntei o que estava errado, ele murmurou: "O cheiro está me chamando." Antes que eu pudesse questionar, ouvimos um som novo, um gorgolejo baixo como água fervendo, vindo do túnel selado. Decidimos reforçar a barreira, empilhando mais pedras e amarrando a lona com cordas. Mas enquanto trabalhávamos, notei Tiago olhando fixamente para a escuridão, como se visse algo que eu não conseguia. Na sétima noite, a tensão era insuportável. Tiago mal falava. Passava horas sentado perto da lona, segurando a lanterna com força. Durante meu turno de vigia, ouvi um som que me gelou, um arranhar lento, como algo raspando a rocha do outro lado da lona. Iluminei o local, mas não havia nada visível. Quando Tiago acordou, ele parecia transtornado, dizendo que tinha sonhado com um lugar fundo, onde o cheiro o guiava. Tentei acalmá-lo, dizendo que era o isolamento mexendo com a cabeça, mas ele balançou a cabeça e apontou para a lona. "Você não entende, Lucas. Está lá dentro." Checamos as amostras novamente. Os ossos que coletamos pareciam mais frágeis, como se estivessem se desfazendo, e o cheiro estava mais forte, quase palpável. Decidimos que sairíamos da caverna na manhã seguinte, mesmo que significasse abandonar o projeto. Antes de dormir, reforçamos a lona com mais cordas e movemos o acampamento para uma câmara menor, com apenas uma entrada. Mas durante a noite, acordei com um som que não esquecerei. Uma respiração pesada, lenta, vindo de trás da lona.
Não era Tiago. Ele estava dormindo ao meu lado. Peguei a lanterna, mas minhas mãos tremiam tanto que quase a deixei cair. O som parou assim que iluminei a lona, mas juro que vi a sombra de algo se movendo por trás dela, como se estivesse esperando. A 8ª noite foi o ponto sem retorno. O cheiro agora era constante, sufocante, como se a caverna inteira estivesse exalando podridão. Tiago estava irreconhecível. Ele não comia, mal respondia às minhas perguntas e passava o tempo murmurando para si mesmo, olhando para a lona selada. Tentei planejar a saída, verificando as cordas de rapel e os suprimentos, mas ele parecia alheio, como se estivesse ouvindo algo que eu não podia. Eles estão lá embaixo, ele disse uma vez, sem me olhar. Perguntei quem eram eles, mas ele apenas balançou a cabeça, como se eu não estivesse pronto para entender. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho alto, um baque, como se uma pedra tivesse sido derrubada. Peguei a lanterna e vi que a lona estava rasgada, com as cordas soltas e as pedras espalhadas pelo chão. Tiago não estava no acampamento. Chamei por ele, minha voz ecoando pelos túneis, mas só ouvi o gorgolejo baixo, vindo do túnel, agora aberto. Corri até a entrada, apontando a lanterna para a escuridão. Lá dentro, vi Tiago, a uns 20 metros de profundidade, rastejando em direção a um poço escuro. Ele segurava um dos ossos que coletamos e seu rosto estava coberto de sujeira, como se tivesse cavado a rocha com as mãos. "Lucas, eles estão me chamando", ele disse, com uma voz que não parecia a dele. Gritei para ele voltar, mas antes que eu pudesse alcançá-lo, ouvi passos atrás de mim, lentos, arrastados, como se algo estivesse saindo do túnel. Virei a lanterna, mas a luz revelou apenas paredes vazias. O cheiro estava insuportável e o gorgolejo agora era alto, como se o próprio poço estivesse respirando. Corri até Tiago, tentando puxá-lo de volta, mas ele se agarrou à borda do poço, olhando para baixo com um sorriso estranho. "Você não sente? Eles querem a gente", ele sussurrou. Antes que eu pudesse segurá-lo, ele soltou a rocha e caiu no poço, desaparecendo na escuridão. Não esperei para ver o que vinha atrás de mim. Corri de volta ao acampamento. Peguei a corda de rapel e comecei a subir para a superfície, ignorando o peso da mochila e o som de algo rastejando nos túneis abaixo. Cheguei à entrada da caverna ao amanhecer, exausto e sozinho. Reportei o desaparecimento de Tiago à equipe de resgate, mas quando voltaram à caverna, não encontraram nada, nem ele, nem os ossos, nem a lona rasgada. O túnel que selamos estava intacto, como se nunca tivesse sido aberto. Não tenho respostas para o que aconteceu, e não pretendo voltar para descobrir. Meu nome é João, e eu passo a vida explorando cavernas. Em 2018, recebi uma missão na Cueva de las Sombras, uma caverna de calcário no interior do México, para resgatar equipamentos abandonados por uma equipe anterior que saiu às pressas. Meu parceiro era Pedro, amigo de longa data e tão experiente quanto eu, sempre atento aos detalhes. Juntos, já havíamos enfrentado túneis traiçoeiros e poços profundos, então estávamos prontos para o desafio. Chegamos à caverna, numa tarde quente, o sol castigando a terra seca ao redor. A entrada era um buraco irregular na encosta de uma colina, como uma ferida na rocha. Descemos por rapel, carregando mochilas com suprimentos para 10 dias, lanternas potentes e um rádio que mal pegava sinal. O interior era fresco, com paredes de calcário lisas que brilhavam sob nossas luzes. Nos primeiros 2 dias, o trabalho fluiu sem problemas. Encontramos os equipamentos da equipe anterior, cordas emboloradas, uma lanterna quebrada, uma câmera com a lente rachada, numa câmara ampla, a uns 100 metros de profundidade.
Passamos o dia catalogando, testando cordas e limpando poeira. À noite, montamos acampamento, comemos rações frias e jogamos cartas, rindo da ideia de que a equipe anterior fugiu por nada. Pedro fez uma sombra de coelho com a lanterna, brincando que talvez fosse o monstro que os assustou. Rimos alto, o som ecoando na caverna. Na terceira noite, acordei por volta das 2 da manhã com uma sensação estranha, como se o ar estivesse mais pesado. Esfreguei os olhos, peguei a lanterna e iluminei a câmara. Pedro dormia, roncando baixinho, a barba bagunçada contra o saco de dormir. Mas algo chamou minha atenção. Marcas na parede, arranhões longos e irregulares, como se alguém tivesse usado uma faca. Não estavam lá antes. Eu teria notado. Sou obsessivo com detalhes. Acordei Pedro apontando as marcas. Ele se levantou, coçando a cabeça e passou os dedos pelos arranhões. Talvez a outra equipe? Ele sugeriu, mas sua voz hesitou. Sabíamos que não fazia sentido. As marcas pareciam frescas e estávamos sozinhos. Decidimos verificar tudo na manhã seguinte, mas enquanto tentava dormir, aquelas linhas na rocha ficaram na minha mente, como se a caverna estivesse sussurrando algo que eu não queria ouvir. Os dias seguintes foram mais tensos. Continuamos catalogando os equipamentos abandonados, testando cordas e mapeando túneis, mas a caverna parecia diferente, como se o silêncio tivesse ganhado peso. Pedro estava mais calado, seus olhos castanhos sempre voltando para as paredes, como se procurasse algo. Ele era o tipo de cara que notava uma rachadura antes de mim, mas agora parecia distraído, quase ansioso. Eu tentava manter o ritmo, focando nas tarefas, mas aquelas marcas na parede não saíam da minha cabeça. Eram profundas, precisas, como se feitas com intenção. Na quarta noite, acordei com o mesmo peso no peito, o ar úmido, grudando na pele. Passei a lanterna pela câmara e vi Pedro sentado no saco de dormir, segurando a lanterna com força. "Você viu isso?" Ele perguntou, apontando para a parede oposta. Iluminei o local e congelei. Mais marcas, agora formando um padrão, linhas curvas, quase como letras, mas de um alfabeto que não reconhecíamos. "Isso não estava aqui ontem", eu disse, minha voz mais alta do que pretendia. Pedro se aproximou, passando os dedos pelas marcas. "Parece um desenho", ele murmurou, hesitante. Rimos nervosamente, tentando fingir que era só cansaço, mas nenhum de nós acreditava nisso. Passamos a manhã revisando a câmara. Não havia ferramentas ou sinais de intrusos, só nós e o eco dos nossos passos. Encontramos mais marcas em um túnel lateral, um corredor estreito que não havíamos explorado. Eram diferentes, mais profundas, com bordas irregulares, como se feitas às pressas. Pedro sugeriu que podiam ser marcas geológicas, mas eu sabia que ele não acreditava nisso. Decidimos marcar os túneis com cordas fluorescentes para evitar nos perdermos e reforçamos a entrada da câmara com pedras, como uma barreira improvisada. À noite, enquanto comíamos, Pedro quebrou o silêncio. "Você já sentiu que uma caverna está te olhando?" Ele riu, mas seus olhos não acompanharam. Eu disse que era o isolamento, que mexia com a cabeça, mas no fundo, sentia o mesmo. Na quinta noite, as coisas pioraram. Durante meu turno de vigia, notei algo estranho. As sombras projetadas pela minha lanterna pareciam se mover sozinhas, como se dançassem na parede. Pisquei, achando que era o cansaço, mas quando apontei a luz diretamente, as sombras voltaram ao normal. Acordei Pedro, que parecia exausto, com olheiras profundas. "Eu vi uma coisa", ele disse, antes que eu pudesse falar. "Na borda do túnel, mais cedo, parecia uma pessoa, mas sumiu quando iluminei. Tentei racionalizar. Reflexos, talvez, ou um jogo de luzes. Mas meu coração batia forte.
Checamos as cordas que marcavam os túneis e uma delas estava solta, como se tivesse sido puxada. Antes de dormir, reforçamos a barreira de pedras e combinamos de manter as lanternas acesas. Mas enquanto eu tentava pegar no sono, ouvia Pedro mexendo no saco de dormir, murmurando algo sobre sombras que sabem nossos nomes. Não sei se ele estava falando comigo ou com a caverna. A noite trouxe um peso que nenhum de nós conseguia ignorar. O trabalho durante o dia era lento. Continuávamos catalogando os equipamentos abandonados, mas a caverna parecia viva, com ecos que duravam demais e um frio que não explicava. Pedro estava mudado. Ele, que sempre tinha uma piada pronta, agora mal falava, seus olhos castanhos fixos nas paredes, como se esperasse que as marcas se movessem. Eu tentava manter o foco, verificando cordas e anotando medidas, mas minha mente voltava para aqueles arranhões, agora espalhados por toda a câmara, formando padrões que pareciam quase palavras. Você acha que a gente está imaginando isso? Perguntei a Pedro enquanto comíamos. Ele mastigou a ração devagar, olhando para o chão. Não sei, João, mas está difícil fingir que é normal. Naquela noite, durante meu turno de vigia, ouvi um som novo, um arranhar leve, como unhas na rocha, vindo do túnel lateral. Peguei a lanterna, meu coração acelerando, e iluminei a entrada. Nada. Mas quando me virei, vi Pedro acordado, sentado com as costas contra a parede, segurando a lanterna como se fosse uma arma. Você ouviu? Ele perguntou, a voz tremendo. Confirmei com a cabeça e juntos checamos a barreira de pedras. Estava intacta, mas as cordas fluorescentes que marcavam o túnel estavam torcidas, como se alguém as tivesse manipulado. Isso não é rocha se mexendo, Pedro disse, quase num sussurro. Tentei acalmá-lo, dizendo que podia ser umidade ou vibrações, mas minha voz soava oca até para mim. Na 7ª noite, as coisas pioraram. Acordei com Pedro me sacudindo, sua respiração pesada. Olha isso, ele disse, apontando a lanterna para a parede do acampamento. Lá, entre os arranhões, estava meu nome. João. Gravado em linhas tortas, como se feito por uma mão trêmula. Meu estômago gelou. Isso não estava aí antes, eu disse, tentando manter a calma. Pedro balançou a cabeça, os olhos arregalados. Eu vi ele sendo escrito, João. Não tinha ninguém, mas a rocha, ela se mexeu. Ele parecia à beira do pânico, e confesso que eu também estava. Passamos a noite reforçando a barreira, empilhando mais pedras e amarrando cordas extras. Decidimos que sairíamos na manhã seguinte, mesmo que significasse deixar metade dos equipamentos para trás. Mas antes de tentar dormir, Pedro agarrou meu braço. Você já sentiu que algo está te conhecendo? Ele perguntou, sua voz quase um murmúrio. Eu quis rir, mas o olhar dele me parou. Ele contou que durante o dia tinha visto uma sombra no túnel, não uma pessoa, mas algo que parecia imitar uma forma humana, desaparecendo quando ele iluminava. Tentei racionalizar, falando sobre reflexos e cansaço, mas enquanto nos deitávamos, ouvi outro arranhar, agora mais alto, como se viesse de dentro da parede ao nosso lado. Olhei para Pedro e ele estava olhando para a mesma parede, as mãos apertando o saco de dormir. A gente precisa sair daqui, ele disse, e pela primeira vez eu concordei sem hesitar. A 8ª noite foi um pesadelo. A caverna parecia pulsar com uma energia que não explicávamos. O ar estava pesado, o silêncio cortado por arranhões esporádicos que ecoavam pelos túneis. Pedro estava no limite, os olhos fundos, a barba desgrenhada, murmurando para si mesmo enquanto verificava as cordas de rapel. Eu não estava muito melhor. Cada sombra parecia se mexer, cada som parecia um aviso. A gente sai hoje, eu disse, tentando soar firme. Pedro assentiu, mas seus olhos voltavam para as paredes,
onde as marcas agora formavam um caos de linhas, como se a caverna estivesse escrevendo sua própria história. Por volta das 2 da manhã, decidimos começar a subida. Enquanto arrumávamos as mochilas, ouvi um som que me fez parar. Passos, lentos e arrastados, vindo do túnel que havíamos selado. Iluminei a entrada e as pedras da barreira estavam desalinhadas, como se algo as tivesse empurrado. "Pedro, você viu isso?" perguntei, mas ele já estava olhando, pálido, segurando a lanterna com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Eles sabem que a gente está indo", ele sussurrou. Antes que eu pudesse perguntar quem eram eles, o arranhar voltou, agora tão alto que parecia vir de todas as direções. A luz da minha lanterna tremeluziu e por um segundo, juro que vi uma sombra se formando na parede. Não a nossa, mas algo maior, disforme, que sumiu quando pisquei. Não esperamos mais. Corremos para o poço de saída, amarrando as cordas de rapel com mãos trêmulas. Enquanto subíamos, o som dos passos ficou mais rápido, como se algo estivesse nos seguindo. Pedro ia na frente, gritando para eu me apressar. A cada metro, eu sentia a caverna fechando ao nosso redor. O ar mais denso, o cheiro de calcário, misturado com algo podre. Quando estávamos a poucos metros da superfície, ouvi um último arranhar, tão próximo que parecia estar na minha nuca. Não olhei para trás. Puxei a corda com força, meus músculos queimando, até que a luz do sol bateu no meu rosto. Saímos da caverna ao amanhecer, ofegantes, cobertos de suor e poeira. Olhei para Pedro, que estava sentado na terra, respirando com dificuldade. "A gente conseguiu", ele disse, com um meio sorriso que não escondia o medo. Verificamos os equipamentos que trouxemos. As cordas estavam intactas, mas a câmera da equipe anterior, que recuperamos, tinha fotos novas, imagens borradas de paredes cobertas de marcas e uma foto final, escura, com algo que parecia olhos brilhando. Reportamos a missão como concluída, mas não mencionamos as marcas ou os sons. A caverna ficou lá, com seus segredos, e nós nunca mais voltamos.